Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso Radar Macro. Eu sou o Henrique Feitosa, responsável por esse quadro aqui no Click Invest, e hoje vamos falar do tarifaço do Trump, tema importantíssimo para quem acompanha o mercado financeiro e dadas as cartas na mesa, né, agora vale a pena a gente destrinchar os impactos disso na própria economia americana, os impactos globais também, mas principalmente os impactos aqui no nosso Brasil, tá? Então, vamos direto ao ponto. Eu vou começar aqui trazendo para vocês a notícia em si, né, sobre o tarifaço, e já entrou em vigor. Aqui até nessa notícia que eu trago para vocês, o Brasil sofreu uma taxação ali de 10%, né? Essa medida, inclusive, atingiu mais de 180 países, e nós, que aí mais para frente aqui no vídeo eu vou mostrar essa tabela para vocês, né, dos demais países, nós não fomos um país ali foco desse tarifaço do Trump, e internamente, né, alguns tabloides até chamam de guerra comercial. Então eu acho que isso foi um ponto que de antemão dá para a gente falar que foi positivo para o Brasil. Então isso aqui é um tema que a gente já vai detalhar um pouco mais, mas é importante vocês saberem que essa tabela já entrou em vigor. Então basicamente a banda já está tocando e a gente precisa acompanhar os impactos disso, entender na prática, né, o que muda daqui para frente em relação a, poxa, inflação local, inflação a nível global, que medidas ou retaliações os demais países podem trazer para os Estados Unidos, e por que não o Brasil acabar sendo aí um foco positivo, dada essa troca, né, de tarifas entre os países maiores do eixo. O Brasil pode acabar sendo um player ali procurado se mantiver a casa em ordem, né? E também se não tomar nenhuma medida equivocada. Aqui, inclusive, eu diria que já vale a gente citar, por exemplo, alguns impactos diretos na economia global que existem com uma decisão como essa, a começar, obviamente, de um risco de uma nova guerra comercial. Apesar de, aqui no Brasil, né, a gente ter visto muito pouco esse termo, os noticiários americanos já citam uma guerra comercial de fato. Então, quando a gente olha especialmente uma competição direta com a China, por exemplo, ela é quase que irreparável, eu diria, porque a China também já deixou claro que vai impor, já impôs tarifas aí para os Estados Unidos. A gente, obviamente, espera também um segundo impacto, que seria uma desaceleração do comércio global, tá? Isso aqui vai impactar toda a cadeia que existe hoje de abastecimento, não só americana, mas também dos demais países que agora vão ter que, enfim, buscar outros players, né, para manter o seu consumo, a sua demanda aquecida e atendida principalmente. Mas eu diria que os setores ali de suprimentos, né, tecnologia, por exemplo, o próprio agronegócio em si, são segmentos que vão sentir esse impacto, e por isso que eu até chego a citar aí que o Brasil pode ser um dos players que daqui para frente, até pelo nível de tarifa que nós sofremos, né, 10%, foi quase ali um recado de que, pô, ó, Brasil, vai ser tarifado, mas aqui, vamos manter só a reciprocidade que você já tinha com a gente, tá tudo bem, vamos focar aqui em outras coisas. O recado foi basicamente esse, né? A gente não vê talvez um impacto negativo para o Brasil, ou um foco direto para o Brasil com essa tarifa de 10%, né? Até porque a gente já cobra na média esse percentual até um pouco mais. Então, eu acho que o Brasil, até pelo perfil que a gente tem da nossa bolsa, né, uma bolsa focada no agronegócio, commodities, insumos de maneira geral, para onde vocês acham que esse consumo da China será direcionado para alguns produtos que eram comercializados com os Estados Unidos? Para o Brasil. Então, por isso que agora, dadas as cartas na mesa, a gente vê que o Brasil pode se beneficiar dessa decisão aí do Trump, desse tarifaço, né? Então, acho que além disso, um outro impacto que eu acho que vale a pena eu comentar aqui para vocês é que existe sim uma chance forte de retaliação dos outros países. Então, o bloco europeu, por exemplo, já sinalizando ali que pode se unir para poder devolver essas tarifas aí, né, responder de acordo. Então, a gente vê um clima global muito quente, muito complexo, mas o Brasil, se ele continuar quietinho ali na dele, ele pode acabar sendo beneficiado, tá? Então, eu vou entrar, inclusive, agora num ponto bacana que seriam os efeitos aqui no Brasil, mas antes disso eu vou mostrar para vocês a tabela de tarifas, né?
aqui cita o Brasil, propriamente dita. Vou até colocar aqui em tela cheia para vocês. Mas vejam aí que, claro, a mais afetada foi a China, né? Aí vem a União Europeia, Vietnã, Taiwan. Então, assim, o Brasil está ali, ó, 10%, e na coluna direita já consta ali o nível de tarifa de reciprocidade que, por exemplo, o Brasil já cobra dos Estados Unidos. Então, aqui eles colocaram 10%, mas em alguns produtos, pode alguns itens, né, até um pouco maior. Mas eu acredito que o recado aqui foi, para o Brasil propriamente dito, é que, ó, agora a gente está parelho, está tudo certo, deixa como está, tá bom? Bom, dando sequência aqui para o nosso tema, eu acho que agora um ponto que é muito relevante a gente entender são os efeitos aqui no Brasil, tá? E aí, eu vou trazer para vocês dois cenários distintos. Obviamente, um cenário otimista e um pessimista, tá? Começando pelo cenário ali de oportunidades, o cenário um pouco mais otimista, eu diria que esses países que foram afetados por essa tarifa mais forte, eles obviamente vão buscar sim uma diversificação internacional ou diversificação do próprio parceiro comercial, e eles vão ter que buscar, por exemplo, um outro país para fornecer aquele produto que antes eles usavam do seu antigo parceiro e que agora está bem mais caro. Traduzindo, eu diria que um ponto positivo, um cenário otimista para o Brasil, é que esses países vão buscar o nosso Brasil, ou vão pelo menos voltar a consumir um pouco mais do Brasil do que consumia anteriormente, tá? Então, esse é o primeiro ponto do cenário otimista. A gente vê também, por exemplo, exportadores brasileiros de grãos, né, commodities, alimentos, buscando esse mercado chinês com mais agressividade. Então, assim, é óbvio que a gente imagina que o Brasil vai se beneficiar disso, porque a China é um consumidor assíduo da parte do agronegócio em si, não só no agro, mas até minério também, como já era. Então, eu diria que a parceria do Brasil, que já era muito boa com a China, vai continuar até melhor, tá? Vai se fortalecer, melhor dizendo. Então, eu diria que a demanda também por parceiros comerciais confiáveis ali na Ásia, né? Quando a gente olha no próprio continente, eu diria que o Brasil pode absorver um pouco dessa demanda asiática também. Então, a gente viu aí na tarifa, né, na tabela que eu mostrei para vocês, o nível das tarifas. Então, Brasil, se continuar com a casa em ordem, ou se continuar pelo menos ali sem algum tipo de retaliação, né, a gente pode se beneficiar desse cenário a nível global, tá? E aí, obviamente, citando outro cenário, cenário talvez de riscos, né, envolvendo até o próprio Brasil, a gente pode sim ser afetado por uma queda na demanda global. O que isso significa? O cenário mais incerto, o sentimento e até o próprio consumo, com uma recessão que possa haver, ele vai acabar reduzindo, né? Então, é natural que com muito receio do que aconteça no amanhã, famílias, pessoas, empresas acabam reduzindo um pouco mais o ritmo, vamos chamar assim, e o Brasil pode acabar sofrendo também com isso. Então, talvez essa demanda que seria ampliada e direcionada para o Brasil pode não ser concretizada, por exemplo. Mas eu diria que aí vai depender muito até da competitividade brasileira em relação a esses players, tá? Se por acaso não houver uma desaceleração chinesa, por exemplo, a gente pode ter uma queda no preço das commodities. Então, esse é um ponto. A gente precisa monitorar o nível de aceleração da China, dos países asiáticos que consomem o Brasil, tá? Porque se de fato lá tiver uma desaceleração, o Brasil pode acabar não capturando essa alta esperada, tá bom? Por fim, setores industriais ali que dependem também de alguns insumos, a China, inclusive, é um grande player que consome o nosso minério, por exemplo, eles podem acabar sofrendo. Então, o setor automotivo é um exemplo que eu posso citar para vocês, né? Teve tarifa até em relação aos veículos também. Então, eu diria que se a gente avaliar um cenário otimista hoje, tem mais chance do Brasil capturar esse ganho, para resumir, se a gente não tiver uma desaceleração global, do que o contrário. Agora, se nós tivermos uma desaceleração global, o Brasil vai acabar capturando um pouco sim dessa demanda, mas naturalmente
não vai mudar tanto o jogo, tá? Em resumo, é isso. Bom, e agora o que o investidor deve se preocupar, né? Que pontos ele precisa observar nesse cenário mais complexo? Eu diria que ele precisa observar quando se fala até dos próprios investimentos que a gente tem em carteira, que você tem na sua carteira, observe a volatilidade desses ativos, tá? Então a gente vai perceber sim uma volatilidade no dólar, como nós já temos visto, nas commodities, nos preços dos itens em si. Então é importante que reforçar que sempre que há uma precificação diferente, uma volatilidade nos preços, existe uma preocupação também com a inflação disso, tá? Empresas que exportam, empresas brasileiras, né, que são exportadoras, elas podem se beneficiar disso. Então, talvez você que já tem alguma posição de uma empresa, enfim, agro aqui do Brasil, fique atento, pode ser um time legal de você acompanhar, isso aqui lembrando, né, nunca é sempre bom dar esse disclaimer que aqui a gente não trabalha com recomendação ativa de investimentos, a gente vai destrinchar o cenário e ver opções que podem se destacar, tá bom? Então não entenda isso como uma recomendação, mas um ponto para você observar na sua carteira. E por fim, uma diversificação, não tem muito para onde correr. Eu acho que toda diversificação de carteira visa, num cenário de incerteza, mitigar esse risco iminente, né? Qual é o risco hoje? É de uma desaceleração a nível global e, obviamente, o Brasil ser prejudicado ao invés de beneficiado. Mas não é o caso agora. Eu diria que, para a gente resumir esse ponto de vista, o Brasil vai capturar, sim, parte dessa demanda que necessita de um item em si, que o Brasil é, sim, um país hoje muito forte no agro, muito forte em commodity, então, assim, não tem como o Brasil não capturar um pouco dessa demanda reprimida que vai acontecer após esse tarifaço, tá? E claro que acho que vale a pena reforçar aqui também que a política monetária do Fed tem que ser acompanhada de perto. No último vídeo eu falei para vocês das decisões, né, de corte de juros lá nos Estados Unidos. A gente precisa monitorar com muita proximidade os impactos de cara desse tarifaço na política monetária, porque até então o Fed sinalizou pelos últimos indicadores, né, que eles têm conforto em seguir com a decisão de corte de juros. Mas e se no curto prazo tiver um efeito inflacionário muito forte e o Fed, ao invés de cortar esses juros, como ele próprio sinalizou, ele segure, né? Então, ou talvez corte, faça apenas um corte, mantenha, e se tiver espaço, continua, enfim. Agora, hoje, pelo menos nesse primeiro momento, a decisão do Fed e a política monetária que ele tomou foi seguida, então a gente só tem que monitorar, acompanhar isso com muita proximidade, tá? Por fim, eu acho que aqui citar a questão da balança comercial, Brasil, a gente sempre tem fechado ali historicamente com bons superávites, né? Eu não vejo problema nisso. Eu acho, inclusive, como já citei nesse vídeo, que o Brasil vai se beneficiar dessa decisão americana, dessa decisão do governo Trump. Bom, seguindo agora para a conclusão do nosso vídeo, nosso tema, até porque eu acho que o tema em si a gente não deve concluir tão cedo, a gente vai acompanhar o desenrolar desse tarifaço aí nas próximas semanas, então vou mantê-los informados disso, mas eu acho que aqui, seguindo para essa conclusão e até uma reflexão sobre o tema para você, investidor, é que de fato esse tarifaço pode até parecer distante em relação aos impactos no Brasil, mas eles existem. O Brasil, óbvio, é um grande parceiro da China e também tem, sim, ótimas parcerias com os Estados Unidos. Essa tarifa, que eu diria que manteve o mesmo nível, né, de tarifa que nós cobramos hoje dos Estados Unidos, foi bom, não foi um tom ruim, apesar do Trump e do próprio Lula, né, ter publicamente já sinalizado uma possível retaliação. É muito importante a gente acompanhar ainda o desenrolar das decisões que nosso país vai tomar, mas até então, como nada de cara foi sinalizado, acredito eu que o time no entorno do nosso presidente deve ter sinalizado a respeito de não precisar tomar nenhuma medida drástica, até para que a gente aproveite esse cenário também de incerteza global. E aqui eu diria que a gente só precisa acompanhar esse nível de aceleração ou desaceleração global, porque o único fator que eu vejo que poderia prejudicar o Brasil é se de fato a gente tiver uma recessão a nível global e essa demanda reprimida de alguns itens que serão direcionadas para outros players, se não for direcionada para o Brasil, que eu acho difícil,
é o único fator que eu vejo que a gente poderia acabar não se beneficiando, tá? Então, eu diria que, para resumir, o tarifaço do Trump para o Brasil, né, os impactos foram positivos até aqui. É óbvio que você impor uma tarifa nunca é bom, mas eu diria que, dado ao nível de tarifa que foi imposta para outros países, a gente saiu com um lucro danado, né? Então, vamos acompanhar de perto, vamos seguir aqui vigilante com o tema. E eu acho que, assim, em tempos de incerteza global, é muito importante a gente ter um acompanhamento próximo do nosso portfólio, das decisões que os bancos centrais vão tomar, mas principalmente a gente aproveitar também cenários ali de alocação tática, porque como eu citei no primeiro, no segundo vídeo, o investidor que está atento, que tem uma informação de qualidade, quente, ele sempre vai tomar a melhor decisão, tá? Então, com isso, eu encerro o tema de hoje aqui nesse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva, deixa o like, comenta aqui um ponto que você gostou do vídeo, ou que faltou para eu trazer num segundo vídeo também. E claro, se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.